Pessoal, vamos agora entender duas categorias importantíssimas em Kant: as máximas e os imperativos. A gente tinha falado antes que eu tenho uma ação autônoma se eu ajo, racionalmente. E eu tenho uma ação determinada pelo outro, no contrário disso, se eu ajo pelo sentimento. Voltando àquele exemplo, se eu decido parar no sinal vermelho porque eu vi o guarda, eu posso sentir medo, sentimento. Eu posso falar, ixi, se ele me multar, eu tô sem grana. Ai, que droga. É um sentimento de possível decepção que eu quero deixar de ter. Então eu vou estar sendo determinado pelo outro para fazer aquela ação de parar, né? Então eu estou sendo heterônimo. E aí, gente, o que a gente precisa ver, o movimento geral que a gente vai ter aqui, é que a proposta de Kant é que a gente percorra esse caminho aqui, tá? De busca da autonomia e fazer ações que tenham um motivo antecedente, que sejam o máximo possível tornados imperativos, ok? Essa é a ideia básica. Mas vamos olhar então qual é o começo desse processo, as máximas, portanto, né? Bom, as máximas são ações subjetivas, elas só valem então para uma pessoa, certo? Pode gerar ações corretas? Eu posso chegar aí, por exemplo, nosso exemplo aqui, né? Parar no sinal vermelho agindo de acordo com uma máxima? Posso, mas como está explícito antes, eu posso fazer isso por N razões que só vão valer para mim. Eu, ao ver o guarda, sinto medo, o outro para também, mas ao ver o guarda, pensa na grana. O outro para ao ver o guarda porque ele, enfim, é militar e aí ele não quer desrespeitar, enfim, qualquer questão assim nesse ponto. E aí, as máximas, elas têm a capacidade, têm a possibilidade de se tornarem cada vez mais racionais. Se isso acontecer, elas se tornam máximas universalizáveis. E aí elas podem ser, no limite, extremadas, passarem a se tornar imperativos. E aí, no imperativo, eu tenho o contrário. Eu tenho uma objetivação. Então, o motivo que antecede, ele é objetivo, ele é racional. Ele serve para todos e para qualquer pessoa, certo? Todos os racionais, somos todos racionais, portanto serve para todos, né? Os imperativos, eles vão falar de decisões, de ações que aconteceriam sempre iguais caso a gente eliminasse do nosso ser os nossos desejos. Então, se a gente não desejasse nada, ok? A gente, agindo pelos imperativos, tomaríamos sempre as mesmas ações na mesma situação. Nós e qualquer um sempre tomaria a mesma ação, ok? Os imperativos, eles têm dois tipos. Eles podem ser imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Os imperativos hipotéticos, eles relacionam a vontade a uma condição. Então, por exemplo, eu falo assim, né? Quero passar no vestibular. Quero passar no vestibular. O querer passar no vestibular é a vontade. Logo, tenho que estudar. Estudar é a condição. Então, eu tenho uma vontade, passar no vestibular, e estudar é minha condição. E a relação entre essas duas coisas aqui é objetiva. Eu não tenho outra possibilidade para fazer isso. Ah, professor, mas eu posso comprar a prova lá do cara corrupto que me vende a prova. Beleza, você pode. Você vai passar no vestibular? Vai, né? Se ninguém te pegar. Mas aí você sai do campo do imperativo e vem para cá. Só valeu para você. Essa sua corrupção e a corrupção do cara que te vendeu a prova levou a uma coisa que só valeu para você. E ademais, você estaria cumprindo uma lei moral nesse aspecto? Beleza, essa é a ideia do imperativo hipotético.
E o imperativo categórico, né? O imperativo categórico, ele independe de condição. Então você vai fazer alguma coisa, certo? Você vai estudar porque você tem que. Você não precisa querer passar no vestibular. Você não precisa querer alguma coisa para estudar. Você vai simplesmente estudar porque esse é o seu dever. E essa é a ideia fundamental do imperativo categórico, tá? Para Kant é muito importante que nós não tenhamos o dever como um guia, mas o dever ele deve ser uma constante para a gente, ele deve ser parte do nosso ser. Nós precisamos querer o dever e não apenas considerar o dever como uma ferramenta que a gente vai utilizar quando a gente acha necessário, ok? Gente, na semana que vem a gente vai dar um zoom no imperativo categórico. A gente precisa dar um mergulho nisso aqui para entender quais são os componentes e os tipos de imperativo categórico. Mas isso é só depois. Um abraço.